que tu sentiu nesse momento que caiu essa ficha que quebrei? Abandono. Abandono? É. E isso aí é a maioria dos casos de quem quebra. É mesmo? É. Porque o sentimento que vem é ele olha para um lado, olha para o outro e não tem com quem contar. Esse meu sócio, ele anoiteceu e não amanheceu. Morreu? Não. Brigou? Não. Saíram um com raiva do outro? Não. Ele simplesmente olhou e disse, rapaz, eu não quero mais isso aqui não. Não é mais pra mim? Chegou na loja, tirou os carros dele, deixou os meus carros com as chaves dentro de um pote de sorvete. Aquele de 2 litros. Azulzinho, ainda lembro, que foi forte impacto emocional. Sim. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu tô aqui com um cara que é o diretor da maior escola de negócios da América Latina. Ele mesmo já treinou mais de 2.000 empresários, são mais de 12.000 horas de treinamento, é isso mesmo? Exatamente, amigo. Tem uma jornada. Giovanni Santos, ele que é diretor da Febracis Brasília e Goiânia, tá aqui para falar com a gente um pouco da história dele e, claro, de negócios, né? Sempre. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu quero saber quem é o Giovanni Santos. Giovanni Santos, antes de qualquer coisa, é um filho amado de Deus, esposo da Thaís, pai do Guilherme e pai da Júlia. Ponto final. Esse aí é o Giovanni Santos. Essa aí é a minha identidade. O que eu faço é diretor Febracis Brasília e Febracis Goiânia. É a maior escola de negócios da América Latina. Tem 12 anos que eu estou nessa jornada. Fiz até o 8º semestre de economia. Foi uma decisão difícil que eu tomei na minha vida. Migrei para administração de empresas e comecei de novo e me formei em administração de empresas. Sou apaixonado por empresas, apaixonado por negócios e apaixonado por pessoas. Porque não existe uma empresa, não existe performance, não existe resultado se não tiver desenvolvimento de pessoas. Porra, tu migrou no 8º semestre? 8º semestre, faltava 2. Ah, eram 10? Eram 10. Mas eu te considero meu colega economista Eram também. 10. É que o meu foram 8. Lá eram 10. E depois a grade virou 8, mas na época eram 10. Cara, mas como é que foi a trajetória até chegar aqui, diretor da Febracis e tal? Quem que você era antes? Como é que foi a vida? De onde que você é? Seguinte, Saulo, sou de Fortaleza e a trajetória, caiu essa ficha pra mim depois, tá? Do que eu vou te falar aqui já. A trajetória eu comecei na faculdade de economia e fui estagiar. Estagiei numa empresa que o dono era um hotel 5 estrelas lá em Fortaleza e o dono era primo da minha mãe e eu fui lá e consegui esse estágio na controladoria. De lá eu fui para outro estágio num atacado de material escolar. Passei 3 meses e saí. Depois eu fui para uma administradora de condomínio e lá eu passei 10 anos gerenciando essa empresa. Hoje é uma das maiores do estado do Ceará. Eu costumo dizer que eu cheguei lá e tinha um posto, que era composto por 3 porteiros e um zelador. Era o contrato que a empresa tinha. Certo. Saí de lá, tinha mais de 100 condomínios administrados e 650 funcionários. Caramba. E passei por todos os níveis lá, cheguei ao topo, que era ou eu virava sócio ou Tava no teto. tava no teto. Aí, de lá, eu migrei, fui pro ramo de carro. Um amigo que tinha o recurso, eu não tinha esse recurso, mas eu tinha o conhecimento. Entendia de tudo de carro. E aí juntou o dinheiro com a experiência em carro, não no ramo de carro. Que são duas coisas diferentes. Totalmente diferente. É aquela história, o chefe não quer dizer que ele administra bem o restaurante. Né? Exatamente. Só que o que acontece? A gente alugou uma loja num shopping. O shopping era novo, estava iniciando.
Qual era a vantagem do shopping? Foi que na época a gente teve esse insight. Decidimos abrir essa loja, só qual foi o insight que a gente teve? A gente chegou a olhar a loja de rua, mas tinha esse shopping inaugurando, a gente decidiu alugar lá, porque nós já começaríamos de igual para igual com os outros. E tinha alguns dinossauros do ramo de carro nesse shopping. Só que a gente foi conversando, relacionando, e quando o shopping inaugurou, teve um feirão. E quem foi o campeão do feirão das 18 lojas desse shopping que estava inaugurando? A gente. E aí o shopping todo parou para olhar. Aí, como diz lá no Ceará, que licença poética, quem são esses dois doidinhos que chegaram agora, que ganhou aqui o feirão e vendeu mais carro que todo mundo? Aí isso já foi construindo uma certa autoridade pra gente lá dentro. Só que a gente... eu costumo dizer que em todo canto você tem que saber entrar e tem que saber sair. Perfeito. Não é se arrogar porque teve isso aí, que pode ter sido uma sorte. Pode ter sido bênçãos de Deus, pode ter sido o que for. Mas a questão não é o que acontece, é o que é que eu faço com o que acontece. Então a gente utilizou isso aí para ter acesso, para abrir portas, e o relacionamento era muito bom nesse shopping. E passei... Foi de 2007 a 2014, 7 anos nesse ramo de carro. Nesse meio tempo, eu conheci o Método CIS, que é um treinamento de inteligência emocional que na época já era grande, já era transformador, só que hoje ele se tornou o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Que ano que foi isso? 2012, janeiro de 2012. Já existia Método CIS? Já. O Método CIS tem 26 anos. Então, ele já... 26 anos, desculpa. 26 anos tem o Paulo. O Método CIS já existia e era um modelo que era entregue apenas na cidade de Fortaleza. Depois ele ganhou essa proporção hoje mundial. Entendi. E quando eu recebi o convite, né, entre aspas, para fazer o Método CIS, a pessoa que me falou do Método CIS, eu não dei muita importância, porque não, isso aí eu não preciso disso não, eu tô fazendo administração de empresas, todo final de semana, toda semana tem uma palestra. Ficou encantado aí com a palestra. Eu chuto que a maioria das pessoas que recebem um convite para ir pro CIS devem ter mais ou menos essa reação, né, não? E, Saulo, baseado em quê? Arrogância, prepotência, achar que não precisa, que já sabe que... Preconceito, vaidade. E comigo não foi diferente. Disse, não precisa disso não, porque fulano se encantou aí com a palestra e precisa disso não. E o tempo foi passando, não se passaram muitos meses, mas eu acredito que uns 4. Aí eu comecei foi numa época que eu tinha a loja de carro, não tive, a sociedade foi desfeita, eu peguei meus carros e eu achava que eu estava rico, porque nunca tinha passado tanto dinheiro pela minha conta, aí passava o dinheiro dos carros. E Sim. É o problema da grande maioria de quem está começando no mundo dos negócios. Ele mistura CPF com CNPJ. Isso aí é o início do fim. É o início do fim. Isso, do ponto de vista jurídico, é um problemaço Total. também, que é a confusão patrimonial. É o início do fim. E aí eu ficava colocando os carros nas lojas e vendia, o dinheiro passava, e eu ia atrás de comprar outro, só que eu não tinha gestão. Tu nem sabia que nem que era lucro ali, o que era custo. Nada. Eu ia usando o dinheiro e precisando ir usando. Quando eu olhei, tava com de 14 carros, quando eu percebi, tava com um Ford Ka 2007, todo 60 parcelas no porta-luva, todo financiado. Caramba. Ou seja, quebrei. E pra você ver, né, Giovanni, o cara praticamente formado em economia e formado em administração. Em administração de empresas. E aí, isso é o racional. Mas o que quebra é o emocional. A debilidade emocional, as crenças, tudo isso está no emocional, e o que determina os nossos resultados é o emocional, não é o racional. O racional, ele me diz o como, ele me diz o quê, mas as crenças determinam os meus resultados, determinam os seus resultados, os resultados de vocês que estão assistindo, de qualquer pessoa. A questão é, quais são as minhas crenças? Eu estou programado para quê? Pro sucesso?
pro fracasso ou pros picos e vales? O que tu sentiu nesse momento que caiu essa ficha? Que quebrei? Abandono. Abandono? É. E isso aí é a maioria dos casos de quem quebra. É mesmo? É. Porque o sentimento que vem é ele olha para um lado, olha para o outro e não tem com quem contar. Tem duas Sim. vertentes, Saulo. Tem duas vertentes emocionais nisso aí. Ele olha para um lado, olha para o outro, não tem com quem contar. O outro, ele tem com quem contar e quando estava tendo sucesso, achava que precisava de ninguém, não estava precisando de ninguém. E quando ele quebra, quando acontece alguma situação difícil, as pessoas aparecem para ajudar e ele se sente importante e amado. Então tem essas duas vertentes. Entendi. E isso é totalmente inconsciente. É totalmente inconsciente. Aí veio esse sentimento de abandono quando eu quebrei. Só que, aí vamos falar de emocional. Sim. Eu vou voltar agora, um ponto atrás. A sociedade foi desfeita por quê? Meu sócio, eu tinha um sócio, eu comecei com um Golzinho G4, 2007, 0. Desse carro eu saí vendendo e fiz 14. Ou seja, Ok. eu sabia multiplicar. Só que eu não sabia ter. É diferente. Tem gente que sabe fazer dinheiro, tem gente que sabe multiplicar dinheiro, mas não sabe ter. Ele faz dinheiro, ele multiplica, mas ele torra tudo. É o dinheiro na mão, vendaval. Porque essa pessoa não sabe ter. Vai adiantar saber fazer e multiplicar. Esse meu sócio, ele anoiteceu e não amanheceu. Morreu? Não. Brigou? Não. Saíram um com raiva do outro? Não. Ele simplesmente olhou e disse, rapaz, eu não quero mais isso aqui não. Não é mais pra mim. Chegou na loja, tirou os carros dele, deixou os meus carros com as chaves dentro de um pote de sorvete. Aquele de 2 litros. Aham. Azulzinho, eu ainda lembro, porque foi forte impacto emocional. Sim. Quando eu cheguei lá, que eu disse, foi que eu... Não, fulano disse que não tem mais loja, não. Nem tinha te avisado. 0. No final de semana teve um feirão e eu achei o comportamento dele muito estranho. Porque ele, assim, ele tava dentro, a pele no jogo, sangue no olho. Só que nesse feirão ele apareceu no último dia, no domingo, 5 da tarde, banhado, arrumadinho e olhando. E não era assim. Só que eu entender de pessoas, 0. Só que eu tenho uma frase do Simon Sinek que eu acho interessante. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Simples assim. Perfeito. E aí, saiu desse domingo, 2 dias depois, quando eu chego na quarta-feira de manhã, nada mais. Só tinha meus carros. Nessa hora, Saulo, o sentimento que veio foi de abandono. E aí eu tô construindo, certo? Sim. Isso foi antes. Na hora que ele saiu, que tirou, que eu fiquei com os meus carros, o fim disso foi o Ford Ka 2007. Certo. Quebrado. Na hora que veio aqui, o sentimento foi de abandono. Antes disso, quando eu tinha 11 para 12 anos, meu pai tinha um relacionamento extraconjugal. Minha mãe, para salvar o casamento, conversou com ele, vamos sair da cidade, vamos sair de Fortaleza. A gente foi para outra cidade. Eu, filho único, meu pai, minha mãe e eu. A gente foi para Campina Grande, que tinha um tio que morava lá, com uma tia. E lá comprou a casa e tal, já Vida começou a fazer nova. negócio. Papai é advogado, disse, não, eu trabalho de qualquer canto, aqui eu monto o escritório aqui, eu faço um negócio. E começou. De 3 para 4, 5 meses, não tem essa noção de tempo, papai anoiteceu e não amanheceu. Como? Que agora já Vai não- embora. Voltou para Fortaleza para decidir largar a minha mãe e viver com a pessoa que era amante dele, Sim. depois viveu com ele até o fim da vida dele. Isso tu tinha 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. Qual foi o sentimento? Abandono. Abandono. Só que isso foi sob forte impacto emocional. Isso ele falou contigo, se despediu. 0. Literalmente 0. anoiteceu 0. e não amanheceu. Depois disso eu vi papai 4 vezes. Caramba. Das 4, 3 vezes era com ódio profundo. Imagina. Ódio profundo. Porque minha mãe tinha uma dependência emocional sempre de alguém.
E essa dependência emocional de alguém, quando ele saiu, Passou quem ficou? pra ti. Eu. Resultado, 120, 130 quilos. Com 11 anos, 12 anos, eu dirigia pra todo canto, resolvia tudo como se fosse um adulto. O menino virou homem da noite pro dia também. Da noite pro dia. Teve que virar homem, né? E a raiva vinha disso. Só que a raiva era de quem? Do meu pai. Depois eu fui descobrir que eu também tinha raiva de quem? Da minha mãe por ter me colocado naquela situação. Sim. Tipo assim, pra que ter saído? Minha mãe era a segunda sócia de 7 empresas. A empresa existe até hoje em Fortaleza, gigantesca, sucesso extraordinário. E ela tirou tudo, largou tudo pra apostar num negócio que ela devia ter entendido se era aquilo ali mesmo, se ele queria Sim, aquilo ali. sim. Mas enfim, o que curou tudo isso? Um perdão. Quando no Método CIS, em janeiro de 2012, eu decidi perdoar meu pai, aí a minha vida mudou. Caramba. Mas mudou, não foi... Foi assim, a ponto de 3 meses depois eu estar ganhando 7 vezes mais. 3 meses. 3 meses depois eu estar ganhando 7 vezes mais. O que é 7 vezes mais de quê, Giovanni? Bom, eu tava quebrado, Ford Ka, 2007, 60 parcelas no porta-luva e ganhando R$1.150 por mês. Quebrado. Fui gerenciar a empresa de loja de carro, que eu achava que aquilo iria ser minha vida pro resto da vida. A minha visão de futuro era fazer aquilo pro resto da vida. Só que na hora que eu passei por esse treinamento, que foi criada uma visão de futuro, que eu decidi enxergar algo positivo na frente, porque eu tinha visão de futuro, só que era negativa. Sim. Então, para não viver aquela visão, eu decidia viver intensamente o presente. Daí o endividamento, daí o gastar Não mais. construía nada. Daí gastar mais do que o que recebia. Porque eu olhava para frente, era negativo. Então, eu não quero ir para lá. Então, deixa eu aproveitar aqui, porque quando eu chegar lá, eu já vou ter aproveitado. Sim. Tudo isso é emocional, Saulo. Giovanni, você sabia disso? Claro Claro que não. que não. Claro que não. Agora, com o nível de conhecimento que eu botei pra dentro, eu descobri isso aí. Aí, essa foi minha jornada, essa foi minha história e 7 vezes mais é 700%. Eu costumo dizer que 700% faz diferença em qualquer padrão de vida. Em qualquer base, né? Se o cara ganha 1.000, ele vai pra 7 mil. Se ele ganha 10 mil, vai pra 70. Se ganha 100, vai pra 700. Se ganha 1 milhão, vai pra 7 milhões. Meu amigo, transforma qualquer vida. 700% é 700%. Então, aí eu migrei para essa área de desenvolvimento humano. Quando eu entrei para ministrar palestras, treinamentos, entrar na jornada Febracis, recebi o convite do Paulo para ser treinador dele, fui treinado diretamente pelo Paulo Vieira, trabalhava dentro da Febracis, eram 2 treinadores, era eu e o Sidney. Eu tô aqui em Brasília e Goiânia, o Sidney tá em São Paulo. Nós saímos debaixo, costumo dizer que a gente saiu debaixo da asa do Paulo. E não queria ter saído. Quando ele fez o convite para eu vir assumir Brasília, eu disse, não quero. Aí ele olhou para mim e disse, como assim não quero? Eu disse, não quero. Aí ele disse, por que você não quer? Eu disse, porque eu quero estar aqui, lhe ajudando, treinando, me capacitando, fazendo o negócio aqui. Ele disse, se eu lhe disser que lá você vai ajudar a missão mais do que aqui. Aí eu disse, aí eu vou. Nessa hora, peguei o telefone, então eu posso ligar para minha vontade? Sim. Porque minha vontade tem nome e sobrenome. Thaís Ramalho, minha esposa. Disse, meu amor, o Paulo tá convidando para fazer isso assim, assim, assado, só que não é aqui em Fortaleza. E a Thaís é uma calma, uma paz, uma mansidão em pessoa. Ela disse, me diga que é para qualquer lugar, só não me diga que é para Brasília. Eu não sabia dessa história. Pode ser qualquer lugar do Brasil, menos Brasília. Menos Brasília. Aí... E aí eu disse, então, a gente pode conversar pessoalmente? Já era. Por telefone a gente já não... era. Já vi que por telefone não vai dar. Não vai. E aí o racional dizia que era muito bom, o racional dizia que ia ser maravilhoso. E o desafio era, só que o emocional dela era o que estava travando isso aí. Thaís morou 9 anos aqui em Brasília. Eu não tinha esse histórico, eu não tinha conversado com ela sobre isso. Morava 9 anos aqui em Brasília, a família dela se desfez aqui. O pai teve box 1, 2 na Ceasa, tinha muito dinheiro, enfim. Se desfez aqui e voltou pro interior do Ceará
Ela, a mãe e os irmãos puxando a cachorrinha. Caramba, então ela vinculou Brasília com essa... Trauma. Só que aí a gente foi conversando e trouxe possibilidades e a gente também decidiu acreditar que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Então... Isso não foi coincidência, né, Giovanni? Não. Não, certamente não. E foi construída essa jornada, só que se eu não tivesse passado por esse processo, pra você ter ideia, nem meu filho tinha nascido. Por quê? Vamos lá. A gente casou em 2007 e o primeiro filho da gente, a bolsa rompeu com 4 meses e meio. Aborto espontâneo. Dormindo. Acordou, tava a cama alagada. E aí, trauma, principalmente pra mulher, que tá ali vendo, tá com a expectativa, tá sentindo. Beleza, aí foi. Passou. Segunda gravidez. Segunda gravidez, com 5 meses e meio, Matheus nasce. Resistiu 2 dias Cara, e faleceu. você tá brincando. Thaís passa 5 dias trancada dentro de um quarto escuro em posição fetal em cima de uma cama. Não falava com ninguém, não levantava, não saía do quarto, só levantava para ir no banheiro. E quando ela saiu desse quarto, que ela olhou para mim e disse: se você quiser se separar, você tá liberado, porque eu nunca vou te dar um filho. Caramba, tá doido. E eu olhei para ela e disse assim: não separo porque eu não casei com você por filho. Casei com você porque eu lhe amo. E aí, seguiu. O corpo somatizou. Foi um trauma para ela. Quando foi em janeiro de 2012, que eu fiz o Metro 6, que veio perdão do meu pai, veio tudo o que aconteceu, que foi muita coisa. Ela fez contigo ou tu fez Não, sozinho? eu fiz antes. Quando eu fiz o Metro 6, que veio o perdão do meu pai, a Thaís, 1 mês antes, ela tinha sido diagnosticada com Primeiro ela tinha insuficiência estímulo cervical. O colo do útero não suporta Certo, o o peso. peso e abre e entra trabalho de parto. Foi o que aconteceu com o Mateuzinho. Aí, quando linkou o perdão do meu pai, a Thaís já fez o Metro 6 dela em fevereiro, 1 mês depois, grávida e não sabia. Uhum. E ela tinha recebido um diagnóstico em dezembro que ia demorar se ela fosse querer. Só que não queria mesmo, então fez grávida e não sabia. Quando a Thaís fez o Metro 6 dela, na semana seguinte ela olhou pra mim e disse assim: eu agora tô preparada pra te dar um filho. Só que ela já estava grávida. Sim. Guilherme nasceu com data escolhida. Então, eu atribuo isso ao perdão do meu pai, ao perdão da Thaís, o pai dela, a mãe, enfim, esse processo. Só que tem um detalhe. Eu, Giovanni, sou o terceiro filho. Eu sou o terceiro filho do primeiro que teve um aborto espontâneo, do segundo que nasceu, passou 2 dias e faleceu, Você tá brincando. e eu sou o terceiro. É mesmo? E isso, na inteligência emocional, a gente chama isso de repetição de padrão. Sim. Completamente inconsciente. O Guilherme é o terceiro de 2 na mesma sequência. Na mesma sequência. Mas, Giovanni, o que é que isso tem a ver com business? Antes de você responder isso, o que é que tem a ver com business? E eu quero que você explique o que é o método CIS. Tá. Que é uma coisa gigante, mas ainda tem gente que não conhece. Mas eu quero lembrar, até esqueci aqui, viu, César? Porque eu tô tão absorvido aqui na conversa, no storytelling, né? O storytelling é poderosíssimo. Preciso lembrar você. Tá gostando da conversa? Já curte, já comenta aí.
compartilha esse vídeo. Tá começando, tá na introdução, a gente já tá aqui numa história sensacional. Lembra de se inscrever no canal, lembra de se inscrever no Spotify se você estiver no YouTube. Se estiver no YouTube, vai pro Spotify. O link de todos os nossos patrocinadores está aqui na descrição para você ir lá, ajudar o Rainmakers a acontecer com essa qualidade de produção, com essa qualidade de convidados. E você que é empreendedor, pretende ser empreendedor, precisa de uma contabilidade de peso, de qualidade, a gente recomenda a Ad Valorem Contabilidade, link também aqui na descrição. Agora, você quer entender o que transformou, o que é esse tal de método CIS, o que isso tudo tem a ver com business? Vamos lá. Método CIS é um treinamento de inteligência emocional, uma imersão, que hoje ela acontece em 4 dias. Quando eu fiz eram 3. E quando eu fiz era 2,5. Era uma noite e 2 dias. Então, é muito conteúdo. O Paulo está sempre aprimorando, adaptando e trazendo novos conteúdos e conceitos. Ele vai trabalhar a inteligência emocional. A única que é inteligência emocional. Inteligência emocional é eu entender quais são as minhas competências sociais, eu para com o outro, e as minhas competências pessoais, eu comigo mesmo. Uhum. Se no método CIS você vai entender o que são crenças e quais são as crenças que vêm te limitando. E lá tem algumas dinâmicas e exercícios que vai trabalhar esse fortalecimento, essa mudança de crença. Uhum. Porque o que acontece? Existe uma matriz de formação de crença. O que a maioria das pessoas acreditam? Que eu nasci assim e eu vou morrer assim e esse é meu jeito. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Se não for trabalhada as crenças, isso é uma verdade. Inclusive, isso é uma crença, né? E por ser uma verdade, virou uma crença, porque crença é tudo que eu acredito. Então essa pessoa ela não vai fazer nada a mais para mudar essa situação. E ela entra numa zona de conforto, numa acomodação que por vai daquele jeito. dolorosa que seja aquela situação que ela tá, ela se acostuma com aquilo. Dolorosa que seja. É impressionante. Porque o cérebro ele tem uma função básica que é proteção. Então, por mais que não esteja bom, ele vai criar artifícios, ele vai criar justificativas para que aquilo ali ele racionaliza. seja suportável, seja bom e é porque o mundo é injusto, é porque é isso mesmo, é porque dinheiro não dá em árvore, é porque dinheiro é sujo, é porque as pessoas não olham para ninguém mesmo, então cada um faz o seu. É porque para eu ganhar eu tenho que tirar de alguém. Eu sou justo, sou honesto, não vou fazer isso, então... Dinheiro, quem tem rico não vai pro céu, não vai na porta do céu. Eu ouvi muito isso. Essa é pesada. Eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso. Principalmente depois que mamãe quebrou. Lembra do Giovanni quebrar? Uhum. Mamãe quebrou. Que quando ela tirou todo o dinheiro, que papai foi embora, e ela não sabia o que fazer com esse dinheiro. Porque quem era que sabia fazer o dinheiro? O pai, o marido. Meu tio. Meu tio, que ela era sócia. Era ele que sabia fazer o dinheiro. Só que ela decidiu tirar. Quando esse dinheiro veio pra mão dela, ela não sabia, não tinha esse manejo com o dinheiro. Sim. E aí aplicou, overnight, não sei o quê, veio um plano colo, mudou tudo. E quando voltou, pires na mão. Só que assim, hoje, eu tenho motivos de gratidão pelo plano colo. Sem entrar em política aqui. Sim. Mas eu tenho motivos de gratidão, porque eu não tinha limite. Tudo que eu queria, eu tinha. Uhum. Se parecesse uma coisa na TV e eu dissesse eu quero, eu tinha. Uhum. Então eu não sei onde é que eu estaria. Com certeza. Se tivesse aquele padrão de vida. Então quem me ensinou foi o mundo. E aí deu um freio. Então, todos esses comportamentos, esses padrões, essas crenças, quando você falou de dinheiro é sujo, o rico não entra no reino do céu, mamãe depois, quando quebrou, ela pegava a Bíblia assim e dizia, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Isso vira bengala emocional, né? O rico não entra no reino do céu. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino do céu.
E eu olhava e disse, meu Deus, eu quero ir pro céu, não quero ir pro inferno, não, então não posso ser rico. Pronto. E quem falou isso? Minha mãe, figura de autoridade sobre a minha Sim. vida. Só que toda essa estrutura de crenças que é desenvolvida no Metro CIS, que também tem um curso, a gente tem um curso chamado Inteligência Financeira, que é você entender o seu sistema de crenças com relação ao dinheiro. Lá, a pessoa, o nome inteligência financeira, a pessoa vai achando que vai mexer com dinheiro, vai aprender a... Quando chega lá, ele descobre, Que é ele tudo tem a emocional. grata satisfação de descobrir que não tem nada a ver com dinheiro. Ele vai entender que as crenças e o sistema emocional dele é que determina o resultado financeiro dele. Dinheiro é só uma ferramenta que vem e que vai. Se eu tô sabendo ter ou não. E nesse curso que virou a minha chave, depois... Eu só fazer um parêntese. O Giovanni tá falando assim, eu perdoei o meu pai no curso, virou minha chave. É lá mesmo. Não é assim, tomei uma decisão, na segunda-feira eu vou ligar para o meu pai. O lá. negócio é lá. É lá. É na hora. Acontece lá na hora. E o perdão, tem que ser muito... Tem que deixar muito claro, o perdão não é pro autor da afronta. Sim. Quando eu perdoo você, eu não tô fazendo um bem pra você. Te liberando. É pra mim. É pra mim, é pra minha estrutura emocional. Então, quando eu, nessa hora, Saulo, que eu entendi toda essa estrutura, eu dei até um Google. Se você der um Google aí, o que é a agulha do camelo, você vai entender que na época daquela história bíblica, as cidades eram muradas. E tinham fendas nos muros que o camelo passava. E a fenda era chamada de agulha. Só que tem um detalhe importantíssimo que mudou minha vida. O camelo, para passar por essa fenda, ele tem que deixar tudo para trás. Então, assim, o camelo passa pela agulha, ele só não leva nada. Então, eu posso ser rico, só não vou levar nada. E isso tá tudo bem, porque a glória é extraordinária. Porque tá lá dizendo que a rua é de ouro. Pra que o ouro querer levar carro? Sim. E porque Jesus, ele falava de uma transformação pessoal, de você largar o homem antigo e virar um homem novo. Exatamente. Então, essa é a analogia. Exatamente. Eu tenho que deixar tudo quem eu era pra trás e virar um homem novo. Ele não tá dizendo que o dinheiro é sujo, é ruim, né? É isso. E aí foi essa minha jornada. Desde quando eu comecei, mimado, tinha tudo, várias frustrações, várias perdas, mas teve um ponto de, como diz o Flávio Augusto, um ponto de inflexão. Que foi o Maravilhoso esse. Metro CIS que deu uma virada na minha vida, que de lá pra cá eu entendi que quanto mais eu invisto em mim, maior é o resultado. E é exponencial. Às vezes a pessoa se preocupa, olha pro dinheiro, não, ali naquele ativo tal vai dar isso, naquele investimento imobiliário dá 2%, ali dá 3%, ali dá 30%. Só que ele não para pra pensar se ele investir nele, quanto é que isso gera? Se a gente parar pra olhar, o Warren Buffett, um dos homens mais ricos que tem no mundo, especialista em investimento, saiu da boca dele, Saulo, dizendo assim, você é o seu maior ativo. Quanto você tem investido em você? Perfeito. Então, essa eu não parei mais. E aí, já fiz treinamento no mundo inteiro. Já fui pro Everest, fui para Vale do Silício, fui para NASA, fui para Xangai, fiz um treinamento de 7 dias de business com o Anthony Robbins. Tô dentro da Febracis com o Paulo Vieira, que é uma sumidade no desenvolvimento de inteligência emocional. E é algo que não tem limite. Só que Fez legendários. fiz Legendários, que também foi a transformação, foi algo extraordinário. Então uma coisa é você buscar conhecimento, outra coisa é você pegar o conhecimento e colocar em prática. Aí vem a sabedoria. E aí eu te interrompi. O que isso tudo tem a ver com business? Você já começou a falar, né? Mas O que isso tudo tem a ver com business? Vamos lá.
O Giovanni, de R$ 1.150, ele não conseguia nem se ajudar. O cara pediu uma esmola, ele não tinha uma esmola para dar. Porque não tinha mesmo. O desenvolvimento, a inteligência emocional, o conhecimento aplicado, colocado em prática, hoje, o que eu faço, se eu for olhar só para atendimento de coach individual, o que eu ganhava em um mês, eu ganho em 15 minutos do dia. As empresas, os empregos, os negócios que eu gero é resultado de onde eu saí e da jornada que eu fiz. A forma como eu lidero, antes, quando eu gerenciava aquela empresa, eu já voltei para alguns pedindo desculpa, pedindo perdão. Um cavalinho batizado que amanhecia dando coice. Só que mesmo assim, as pessoas queriam estar perto, queriam seguir a minha liderança. Só que sem entender de pessoas. Eu costumo dizer que eu comecei com 18 anos a gerenciar essa empresa. Eu tenho 49 hoje. Eu ia dizer 48, fiz 49 ontem. Parabéns. Obrigado, amigo. Eu fiz 49 anos ontem. Então, desses 31 anos, 16, eu patinei. Na minha liderança, na minha gestão. Por quê? Porque eu não entendi de pessoas. Para mim, inteligência emocional, esquece. Besteira. Isso é besteira, isso é balela. Isso não... Para mim, me preocupar com o sentimento, como é que a pessoa tá por que a pessoa tá performando, por que não tá. Performou, fica. Não performou, sai. Pessoas eram descartáveis. Ainda mais um bicho nordestino, né, que tem essa cultura de rapaz. Pare com Caba isso. macho lá do Ceará, comedor de rapadura, torcedor do Lion. E não é assim, né, cara? Não, é não. É não, porque assim, o líder, ele tem uma função, antes de qualquer coisa, desenvolver pessoas. Se ele se compromete em desenvolver pessoas, ele está se comprometendo com o resultado do negócio dele. Porque quem gera resultado dentro de qualquer empresa são as pessoas. O problema, eu costumo muito falar isso no treinamento que a gente tem chamado Business High Performance, quando a gente vai falar de metas, de planejamento. O diretor ou o gestor comercial está sentado aqui, ele olha para aquele quadro que está ali com a meta e ele quer que as pessoas que estão aqui gerem aquela meta. Como? Não sei. Te vira. Se vira. Uns vão no modelo escravagista, que é o chicote estalando. Outros vão na autocracia, que também não vai funcionar. Só que, na hora que ele entende que são essas pessoas que estão aqui que vão gerar aquele resultado, aí ele vai de uma a uma, trabalhando na necessidade que a pessoa tem para atingir aquele resultado. Alguns se enganam tentando fazer as vontades dos liderados. Isso não funciona. Aí você vai estar mimando a pessoa. Isso não funciona. Fazer as vontades dos liderados, esquece. Atender as necessidades dos liderados para eles performarem, isso aí é a obrigação do líder. Quando ele entende de pessoas, ele bate o olho, ele já sabe o que aquela pessoa precisa. E ele vem, conversa com a pessoa se sente importante, a pessoa se sente valorizada, ela se sente pertencente àquele resultado e se sente ouvida. Sabe que o líder está preocupado com o desempenho, com o desenvolvimento dela. E às vezes o problema não está aqui na empresa. Às vezes o problema está em casa. Sim. Às vezes o problema está com o filho. Às vezes o problema está numa conta. Como é que a pessoa que está devendo 2 meses de aluguel ela vai conseguir performar numa função? Não consegue. Agora, você tem, empresário, a obrigação de pagar os 2 meses de aluguel? Não. Mas você tem a obrigação de entender por que aquela pessoa chegou naquele ponto. Saber o que ela está precisando. Porque na hora que você entende, se preocupa com aquela pessoa, às vezes você consegue ajudar porque você já trilhou uma jornada que ela ainda está no começo, ou então nem entrou na jornada. O líder, ele não está ali numa coordenação, numa supervisão, numa gerência, não é só pelo cargo. Ele já trilhou uma jornada que os liderados ainda vão trilhar.
Então eu consigo orientar. Mas tem gente que busca um cargo, uma posição, só para poder se vingar do que passou. Para ter o status da posição e para fazer a mesma coisa que fizeram com ela, que ela não gostava, Exatamente. mas ela quer repetir agora. Para se vingar. E o empresário, o dono da empresa, não consegue enxergar isso. Ou se enxerga, ele acha que está certo porque ele fez exatamente a mesma coisa. Mas ele está limitando o crescimento da empresa dele. Porque se a gente olhar para Jim Collins, tu pode ir me freando aí, porque às vezes eu falo demais. Vai. Se a gente olhar para Jim Collins, que é um dos maiores consultores de negócio que tem no mundo, Jim Collins fala que o crescimento da minha empresa é diretamente proporcional à quantidade de pessoas certas que eu coloco dentro dela. Só que quem são as pessoas certas? É o X da questão, a pessoa certa no lugar certo, né? Isso. É pegar a pessoa certa e colocar no lugar certo. E como é que eu sei quem são as pessoas certas? Aí eu pergunto, quantos empresários que estão assistindo esse nosso podcast que sabem quem são as pessoas certas e qual o lugar certo dessas pessoas? Aí entra uma entrevista bem feita. Aí entra uma análise de perfil comportamental, saber se aquela pessoa é para estar naquele lugar. Porque tem gente que vai pela necessidade, mas ela não queria estar ali. Quando chega no domingo, final de tarde, ela já está entrando em depressão porque na segunda vai trabalhar. O que é isso? Essa pessoa está no lugar errado. Essa pessoa não era para estar lá. Só que o líder não se posiciona, não se preocupa, não tem empatia pelas pessoas, ele não consegue enxergar isso. E aí ele está limitando o crescimento da empresa dele porque ele não consegue colocar as pessoas certas dentro do barco. E, convenhamos aqui entre nós, não está fácil. Pessoas certas. Não. Isso é verdade. Saber que não está fácil, eu sei, sou um especialista em desenvolvimento humano, eu sei que não está fácil. Aí imagina para quem não conhece pessoas, sabe? Aí tá numa aventura. Tá numa aventura. É igual o trekking que eu fiz pro Everest. Não sabia o que ia acontecer no outro dia. Aí eu perguntava pro Sherpa, que é o Dawa, eu disse, Dawa, amanhã vai ser melhor ou pior? Calma, hombre. A gente conseguiu um guia em espanhol. Calma, hombre. Não te preocupas com amanhã. Vive o hoje. Amanhã, se amanheceres vivo, te preocupas com o dia de amanhã. Esse cara me deixava louco. Por quê? Eu tô tempo querendo olhar pra frente e não conseguia. Então, isso é uma aventura. A aventura é você não saber onde é que você vai. Tem gente que tá hoje com empresa aberta, vivendo uma aventura. Que se conecta com o que você falou lá no começo de visão de futuro, né? Que não tinha, e depois, né, era uma visão negativa e tal. A gente consegue fazer uma questão prática aqui. Como é que quem está assistindo a gente constrói uma visão de futuro? Como é que se constrói uma visão de futuro? Vamos lá. Aí vem o fundamento, só lá, o princípio do coaching. Tem gente que você falou, né? Às vezes tem preconceito e é literalmente um pré-conceito. Ele tem um conceito antecipado, ele não sabe nem o que é, mas só de escutar ele fica igual um papagaio repetindo a mesma coisa. Ele tá igual meu filho, que não provou e já disse que não gosta. Exatamente. Ontem minha filha foi dar uma sopa pra ela, elas não gostam de sopa, tu já comeu? Não quero. Então, aí o que acontece? O que é coach? Não é você fazer isso, fazer aquilo, não. Coach é o seguinte, você ter consciência do seu estado atual. Como é que tá a situação da minha vida hoje? Como é que tá a minha empresa hoje? Saber onde quer chegar, estado desejado, aqui tá a visão de futuro. E o que me tira daqui e me coloca aqui? Um plano de ação. Isso é coach. Acabou. É só isso. Só que esse só isso tem muita coisa aqui dentro. Sim. Você saber onde conseguir enxergar e reconhecer onde você está é extremamente complexo. Já é desafiador. Para você ter ideia, a minha visão de futuro, quando eu sentei na cadeira em janeiro de 2012 para fazer o Método CIS, era ter 50 mil reais na conta. Acumulados no final do ano. Aí uma pessoa passou, olhou e disse, a visão tem que ser extraordinária. Tá faltando alguns zeros aí. Aí eu olhei pro cara e disse, mas é. Nossa. Então assim, aquilo ali era o máximo onde a minha visão conseguia enxergar. Por quê, Saulo? Aí vamos lá. Eu vou só aprofundar um pouquinho mais aqui na visão de futuro.
Quando eu peço um empresário que ele senta na minha frente, que eu pego uma folha e desenha aqui a tua visão extraordinária de futuro. Ou então me fala onde é que você quer chegar. Não tem jeito. Se ele não sabe, o cérebro dele vai buscar referência no passado. O cérebro precisa de referência para criar algo, mesmo que seja projetado para o futuro, ele vai buscar referência no passado. E qual era a referência que eu tinha de empresário no passado? Não tinha. Minha mãe quebrou, meu tio era rico, só que eu tinha números? Não tinha. Eu convivia com ele? Não convivia. Então a referência que eu tinha de passado era do pai advogado que tinha ido embora e da mãe que pegou o dinheiro, o colo veio, prendeu, fez o plano colo, perdeu tudo. E então, aí, 50 mil reais pra ti era muito dinheiro. Ganhava 1.150 por mês, meu amigo. 50 mil reais eu tô falando de pelo menos 40 e poucas vezes a mais. Em um ano, aquilo ali era impossível. Mas já que é pra ser extraordinária, então vai lá, 50 mil. Aí a outra pessoa passa, olha e diz, ei, tem que ser extraordinário. Só que assim, ó, hoje eu sei. Extraordinário pra quem? A minha referência extraordinária era aquela. É o que eu fui buscar no passado, foi o máximo que eu consegui chegar. Só que você entende que a pessoa que tem uma visão de futuro para chegar em 50 mil, a pessoa de visão de futuro que vai chegar em 5 bilhões, tu entende que a energia dessa jornada vai ser muito diferente? Com certeza. O trabalho é o mesmo. De pensar pequeno e de pensar grande. O trabalho é o mesmo. A execução é diferente. Esse cara... Giovanni, você chegou em 50 mil no final do ano? Não. Mas também não parei. Um processo de coach hoje comigo de 10 sessões custa 80 mil reais. E eu só tenho agenda para daqui a 2 meses. Todo dia eu atendo um cliente. O que mudou? A minha mentalidade. Só que, vamos lá. Estado atual, estado desejado, e um plano de ação que vai me tirar daqui e chegar aqui. Isso é o coach. Por que as pessoas, muitas vezes, limitam a visão de futuro dela? Se eu chegar e pedir para você que está assistindo esse nosso podcast agora, e dizer assim, desenha a tua visão extraordinária de futuro. Eu tenho certeza que, Saulo, 95% das pessoas, eles vão limitar a visão porque estão pré-ocupados, e essa pausa é intencional, é uma ocupação prévia em querer saber o como. É isso que eu ia te perguntar, porque essa sensação de que quando você está desenhando o futuro, a tua meta extraordinária, é imediato, vem aquela voz na cabeça, isso é impossível. Isso é impossível. Como é que lida com isso? É simples. Eu gosto muito de simplificar as coisas. Simples não é nada. Eu gosto de simplificar as coisas. Tá bom, pode ser simples, mas é difícil. Eu gosto de simplificar as coisas. Pode ser simples, mas é difícil. É desafiador. É desafiador. Como é que eu simplifico isso? Vamos separar em 3 caixinhas. 3 caixinhas. Primeira caixinha. Como é que tá a minha vida hoje? Assim, assim, assim. A situação da empresa é essa. Eu tenho empresa XYZ, eu tenho uma empresa, tenho uma unidade, eu sou sócio em tantos %, essa é a minha situação hoje. Primeira caixinha. Estado atual. Como é que tá a minha vida hoje? Saulo, se eu não sei onde estou, eu não consigo chegar onde eu quero. Vai chegar a algum lugar. Se eu vendar seus olhos aqui e levar ali pro rumo de Fortaleza, ali de Sobradinho, passar reto ali, dobrar numa rua, no estrada de chão, andar 2, 3 quilômetros, tirar a venda, te rodar, eu disser, Saulo, vai. Você vai chegar em algum lugar, não vai? Sim. Se eu disser, Saulo, chega lá no teu estúdio de podcast sem errar uma curva. Você chega? De lá, não. Porque não sabe onde está. É simples assim. Aí a pessoa, como é que uma pessoa cria uma visão de futuro? Ou seja, a visão de futuro é o que é que eu quero, onde é que eu vou chegar. Se ela não sabe onde está. O cérebro ele vai ficar perguntando, ele precisa de referência. Então, a referência, o estado atual, é um ponto de start. Se eu não sei onde eu quero, se eu não sei onde estou, se eu der um comando para onde eu quero chegar, ele vai ficar ainda mais confuso.
E as pessoas, para não ficarem confusas, elas preferem viver a vida um dia depois do outro, recebendo comandos externos. O chefe vem e manda fazer isso, o patrão vem e manda fazer aquilo. Eu vou só obedecendo comandos. Vai Obedecendo virando comandos. um autômato. Simples assim. E totalmente inconsciente, achando que tá trabalhando porque aquilo ali, a vida é aquilo ali e pronto. Só que o que acontece? Vamos lá para a visão de futuro. Separar em 3 caixinhas. Primeiro, estado atual. Fecha a primeira caixinha. Segunda caixinha, visão de futuro. O que é que eu quero para minha vida? Eu não tô falando de olhar para os filhos, olhar para o esposo, para a esposa, o que é que eu quero para mim? E os meus filhos vão ser beneficiados por isso. Minha esposa vai ser beneficiada por isso. Os meus liderados vão ser beneficiados por isso. O que é que eu quero para mim? Visão de futuro. Separa em outra caixinha. Eu não tô falando de como agora. Eu tô falando de onde você quer Mas essa visão chegar. de futuro é um negócio específico? É uma casa? É um cargo? É a empresa? Pode é conta ser, bancária? pode ser casa, pode ser conta bancária, pode ser a empresa. Nós na Febracis, a gente trabalha com 11 pilares da vida. Espiritual, conjugal, filhos, social, servir, saúde, intelectual, profissional, financeiro e emocional. Então você que está assistindo a gente aí, faz uma visão de futuro para cada pilar. Faz uma visão de futuro que contemple Ok. vários desses pilares. Ok. Então, essa visão de futuro de 50 mil reais ia me ajudar em quê? Ia me ajudar a comprar umas coisinhas ali. Mas era o que eu ia conseguir, era o que eu ia conseguir ter. Então, vem a visão de futuro, separe outra caixinha. Não se preocupa com o como agora. O como está em outra caixinha, chamada plano de ação. Na hora que eu sei como é que tá a minha vida hoje, eu sei onde eu quero chegar e eu estabeleço um plano de ação para sair de onde eu tô, para chegar lá, eu só preciso executar. Eu tô dizendo que tudo vai dar certo? Não. Mas quando der errado, quem foi que errou? Eu. Aí vem o princípio da autorresponsabilidade. Isso é maravilhoso. A culpa não é dos outros. A culpa é minha. Isso é A responsabilidade é minha. Quem falhou fui eu. Então, se eu falhei, eu ajusto, eu acerto e continuo. Eu já recomendei método CIS para amigos e não sei se ainda é assim. Quando eu fazia autorresponsabilidade era a primeira coisa. Que já levantou e foi embora. Já entra batendo na canela. Tem gente que não vai aguentar. Não aguenta. Porque é muito mais fácil transferir a culpa para os outros. Porque se eu assumo a responsabilidade, quem tem que resolver sou eu. Só que quando eu resolvo, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu gero resultado. Aí já é uma transformação. Então, estado atual, estado desejado e o como. Empilhamento de pequenas ações realiza qualquer coisa grandiosa. Simples. Simples. Só que o que é que eu mais vejo por aí? Esses 12 anos que eu tô nessa jornada de desenvolver pessoas, Saulo. O que eu mais vejo por aí, aqui é como é que tá a minha vida hoje, o estado atual. Aqui é o que eu quero. As pessoas, elas matam o quê pelo simples fato de não saber o como. Ela já desiste, já aborta o projeto por não saber o como. Eu tenho essa dificuldade, por isso que eu te perguntei da vozinha, que quando eu começo a pensar extraordinário, eu sou muito racional, pelo menos essa é a explicação. Eu como isso é impossível, como vai fazer isso, como é que vai conseguir, como que eu quero... E dá aquela desanimada, né? Esse como eu tenho que entender que eu não tô só. Eu posso contar com outras pessoas. Eu posso começar uma jornada e vir pessoas e quererem entrar numa sociedade. Eu posso começar uma jornada e contratar uma consultoria que me ajude ao que eu não sei. Se olhar para Steve Jobs não tinha um 2º grau completo. Ele não tinha uma graduação. O que ele fazia? Ele pegava e contratava Os melhores. quem sabia Os melhores. fazer o que ele precisava. E era qualquer pessoa? Não. Eram os melhores. Então, a gente vai precisar de pessoas nessa jornada. A questão é, quais pessoas vão chegar perto de mim? E a conexão, você falou do emocional com o business, né? Eu tô preparado para admitir que eu preciso
Ou eu acho que eu sou autossuficiente, arrogante, É isso aí. que eu dou conta de tudo, que eu sei tudo, e etc. Essa pessoa arrogante, prepotente, vaidoso, isso é o início do fim. Porque o que acontece? O arrogante, ele se arroga que consegue, que é bom. O prepotente, ele acha que tem uma potência que não tem. É uma pré-potência. E o vaidoso, ele vai fazer para mostrar para os outros. Sim. Só que se esses três tipos de comportamentos vão fazer com que eu não peça ajuda. Não pedindo ajuda, o crescimento do meu negócio, o crescimento da minha empresa está limitado só ao que eu sei. Só o que eu consigo aprender e colocar em prática. Me veio um outro aqui também, que é o medo de ser magoado, o medo de ser traído, o medo de ser passado para trás, né? Tem gente que já teve esse trauma e fala assim, então não vou nem me relacionar com ninguém, porque todo mundo o sócio já me roubou, um cônjuge já me traiu, então não, todo mundo é assim, todo homem é assim, esses dias eu tava conversando, desculpa te interromper, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que ele falou, não, quero ter sócio. Aí eu falei, por que você não quer ter sócio? Não, porque todo mundo acha que ter sócio é ruim e tal. Eu falei assim, cara, é a mesma coisa que você tá perguntando pra quem é separado se casamento é bom. O cara vai dizer que não, ele separou, não deu certo. Achou a pessoa errada. Achou a pessoa errada. Achou o sócio errado. Se tu achar o sócio certo, sociedade é maravilhoso. Se fosse assim, como é que Jorge Paulo Lema tinha construído o império que construiu? Várias. Vários. Quantos parceiros, sócios, consultores e braços o Paulo Vieira tem? Vários. E aí o que acontece? O que determina a qualidade desse sócio e a qualidade das pessoas que chegam até mim? As minhas crenças. Lembra do abandono? Uhum. Eu escolhi o sócio certo para me abandonar. Você escolheu o sócio certo para aquilo que você queria. Para que aquela crença se cumprisse. Porque se o meu herói, a pessoa mais importante da minha vida, me abandonou, eu posso confiar em alguém? Não. E aí sempre com o pé atrás. Aí quando eu entrei nessa sociedade, entrei por necessidade. Eu queria entrar num ramo, eu queria estar junto, eu queria estar fazendo aquilo ali, mas eu não tinha dinheiro, mas eu tinha o conhecimento. E aí encontrei uma pessoa, o objetivo foi errado, mas a pessoa foi a pessoa certa para justificar uma crença. E aí reforçou a crença, para mim, de que sócio não presta. E eu disse, nunca mais quero empresa, nunca mais quero ter sócio, eu vou ficar aqui, trabalhando para os outros, gerenciando loja de carro. Foi isso que eu disse para mim. Aliás, quantas famílias de empresários que quebraram, que passaram para os filhos que ser empresário não é bom? Várias. Saulo, a quantidade de clientes que eu atendo no agro, e qual é o maior problema do agro, fora a contratação de pessoas? Sucessão. Uhum. Não tem. Tipo assim, se a gente para olhar, 30, acho que eu tô sendo generoso com esses 30%, da segunda geração, da geração seguinte, quer suceder. Os outros, não quero, Deus me livre, isso aí, não quero. Mas por que não quer? Porque vê e escuta o que o pai, o que a mãe tá falando do negócio, o tempo todo murmurando, não funciona, não quer, então eu quero distância daquilo ali. E vai gerando uma crença. Já vi muito advogado falando, não, eu quero de jeito nenhum que meu filho seja advogado, porque essa vida, porque isso, porque aquilo. Ele fala, inclusive, diretamente pro filho. É isso aí. E quando você entende a estrutura de crença, quando você entende quais são os resultados, por que as crenças geram esse tipo de resultado, tanto positivo quanto negativo, crenças possibilitadoras e crenças limitantes, aí muda. Uhum. Porque aí eu assumo o controle do barco da minha vida. Aí muda a qualidade do sócio, muda a qualidade do negócio, muda a qualidade dos liderados, muda a qualidade dos clientes, sai mudando tudo. Porque é o seguinte, tem uma verdade, a gente só tem o que a gente tolera. Isso é matador. Simples. Isso é matador, cara. Resultado que todos nós, resultado que você que está assistindo negativo tem, você só está tendo porque você está tolerando. Simples assim. Porque o resultado bom todo mundo quer, né? Mas o ruim
fica se repetindo, é porque você está tolerando. Porque no dia que você não tolerar mais, você vai e dá um jeito. Isso é muito profundo. E aí, qual a grande chave, a grande sacada de todo empresário ter uma visão extraordinária de futuro? É porque a visão passa a determinar as ações hoje. Então eu não estou mais fazendo por fazer, não é porque se esse mês vai ser bom, se a economia, se o governo, se a sazonalidade, não. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu vou agir como eu vou agir, eu vou levantar na segunda-feira como se fosse o melhor dia do mundo para que essa visão se cumpra. E aí eu tenho uma frase que eu acho interessante do Bispo JB, ele diz o seguinte: olhei para minha visão, gostei do que vi e é para lá que eu vou.